Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje o Dibica pega uma ponte aérea e desembarca do outro lado do mundo para bater um papo com o João Pedro, jogador brasileiro que chegou recentemente ao futsal japonês. João, seja muito bem-vindo ao nosso quadro aqui em O Gol e obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Fala, rapaziada. Eu que agradeço a oportunidade que eu tô tendo aqui de falar um pouco sobre mim, um pouco sobre minha carreira. Tamo junto, Gustavo. Bom, João, no ano passado tu decidiu tomar uma decisão bem difícil, que é mudar de país, né? Mudar para um país bem diferente culturalmente do nosso. Queria saber como é que foi tua chegada no Japão e como isso impactou para ti, como acabou sendo impactante essa jornada, essa experiência para ti. Cara, é uma experiência muito bacana, é uma outra cultura, uma outra realidade, mas só tenho que tirar coisas boas daqui. Chegamos num momento difícil aqui, eu e um outro brasileiro, mas felizmente a gente conseguiu livrar o time do rebaixamento e deixar manter o time na primeira divisão. E qual foi o obstáculo assim que tu encontrou logo na tua chegada, que foi o mais difícil de adaptação aí no país? Cara, sem dúvida o idioma. O idioma é muito diferente e tem que pegar rápido, porque o futsal, o esporte, ele é de alto rendimento, o esporte coletivo, ele é de comunicação, então foi o maior obstáculo, assim, mas hoje tá tranquilo. E hoje tu tem um intérprete, alguma coisa assim? Como é que funciona essa comunicação com o clube, com o teu treinador? Cara, o nosso treinador era um intérprete. Falar bem a verdade, aqui a gente chegou no tufão aqui, o treinador foi mandado embora, o treinador que trouxe a gente, ele falava, ele é brasileiro, aí quem assumiu foi o intérprete, então essa relação ficou bem bacana. Eu queria dar uma menção honrosa aqui, eu tenho certeza que ele vai assistir, é o Pacato, é o outro jogador que estava aqui, o brasileiro, ele já fala japonês e sou eternamente grato a esse cara que recebeu a gente aqui. Certo, legal, cara, legal essa tua menção e teu reconhecimento. E falando assim um pouquinho da tua rotina como jogador em relação ao futsal brasileiro, qual foi as diferenças que tu sentiu em relação ao dia a dia do atleta, alimentação, rotina de treinos, viagens, preparações para jogos, assim? O que tu sentiu de mais impactante nessa rotina de jogador? Para falar bem a verdade, eu acho que o futsal brasileiro está à frente em várias questões assim do futsal japonês, cara. O Brasil, eu acho que ele é mais profissional em relação ao esporte, ao futsal, né? Aqui a gente não tem muito acompanhamento com nutricionista, igual tem no Brasil, não tem uma academia regrada igual a gente tem nos clubes do Brasil. E assim, aqui eles são muito disciplinados, né? Horário, essas questões assim, o japonês é muito disciplinado, isso a gente não tem dúvida. Mas em relação ao esporte, eu acho que o Brasil está assim um passo à frente em relação à estrutura para atletas. Uhum. Sim. E levando em consideração isso, tu tá aí há 5 meses, quase 5 meses aí no Japão, como que tu sente essa relação do povo japonês com o futsal? É um esporte que atrai a torcida para os ginásios, tem investimentos tanto privado quanto público, como é que tem essa relação do povo japonês com o futsal? Isso é um ponto positivo aqui. Aqui é praticamente um evento. Eles dão muito valor para o esporte, tanto futsal, futebol, beisebol, que é muito valorizado. E é um show aqui. Você vai para o estádio, luz apagando, telão, fogo, isso é bem bacana. Isso eu acho que está um pouco à frente do Brasil em relação a evento, a marketing, assim, mas em outras coisas eu acho o Brasil um pouco melhor ainda. Mas em relação ao esporte, assim, eles são apaixonados com o esporte. Enchem ginásio, gostam de ver o jogador, de estar perto do atleta. Independente se ganha ou se perde, eles não fica aquela cobrança que é no Brasil, que a gente conhece. Uhum.
eles gostam de aplaudir, de estar ali vivenciando junto com o atleta, sabe? Sim. Entende o futsal muito mais como uma forma de lazer, né, do que propriamente uma forma de paixão. Competição, aqui eles não veem essa competição ainda, sabe? É mais Uhum. um experimento para eles aqui. João, e como é que tu sente esse desenvolvimento do futsal japonês tecnicamente na questão de competições, na questão de jogos? Foi uma surpresa, Gustavo, velho. A gente veio aqui, eu e o outro brasileiro do Salar, com o pensamento que, para falar bem a verdade, que ia ser mais fácil, que ia ser Por ser brasileiro, né, a gente tem um futebol no sangue, então a gente acha que em qualquer lugar a gente vai jogar, e aqui não é bem assim, cara. O futsal japonês evoluiu muito tecnicamente, taticamente, nesses últimos anos, igual a gente vem conversando aqui com o Pacato, que eu mencionei. Antigamente ele falou que realmente tinha uma defasagem de qualidade técnica de jogadores assim, só que hoje em dia, além de eles serem muito rápidos, são atletas extremamente rápidos, tem essa questão de qualidade que eles conseguiram aprimorar. O japonês é muito disciplinado, então com o passar dos anos eles conseguiram aprimorar essa técnica. Tanto que tem um exemplo agora, acho que 2 semanas atrás, um mês mais ou menos, tiveram 2 amistosos sub-23 contra a França e eles ganharam os 2. E placares bastante relevantes. Então essa questão técnica e tática, eu fiquei um pouco surpreso, sim. Consegui adaptar, consegui jogar aqui, mas foi uma surpresa. Certo. E imagino que tenha sido uma decisão difícil para ti ter mudado de país, mudar culturalmente. Queria saber qual foi o fator assim, mais importante para ti, o fator decisivo para te tomar essa decisão e como tu entende que o futsal japonês é um mercado atrativo para os brasileiros. Cara, agora eu vou ser bem sincero. Quem decidiu isso para mim foi minha mãe. Falo minha mãe porque ela sempre sonhou comigo, sabe? E ela sempre me questionou essas questões de ir para fora, de jogar fora do Brasil. E eu sei que a realidade não é assim, não é simplesmente falar que vai para fora do Brasil que vai conseguir. E apareceu essa oportunidade com o professor Mário, e na hora que eu falei, ela falou assim: João, nem pensa. Mas foi difícil, cara. Eu confesso que foi bem difícil tomar essa decisão em questão família. A gente sempre foi muito apegado aí, minha mãe, minha esposa também. Tenho 2 filhos e desde que eu saí do Minas ali, contar um pouco da minha trajetória só para entender. Eu fui para Tubarão, fui para Passo Fundo, fui para Operário Laranjeira no Paraná e vim para cá. E todos os lugares eles estavam juntos comigo. Então, nós somos uma família muito unida, sabe? E a decisão foi mais minha mãe que tomou do que eu. Eu não tive nem a oportunidade de pensar. Mas agradeço a ela. Conselho de mãe a gente tem que escutar. Certo. Em relação a ser atrativo, em questão a moeda, né, cara? Pra falar bem a verdade, o nosso real não é muito valorizado e financeiramente, pensando na carreira assim também, foi mais pela experiência de sair, igual eu falei, e pela moeda, sabe? Pela valorização da moeda japonesa que tá tendo. Sim. E entendo também que, como tu disse, com essa evolução do futsal japonês, tu acaba mantendo o nível, né, de jogo. Tu não vai para um mercado tão deslocado, pode ser um pouco mais alternativo, né, mas acaba sendo um mercado, um futsal também muito disputado, muito competitivo. Muito competitivo, cara. Esse time, por exemplo, aqui, tem 4 anos que ele vinha brigando para segundo, terceiro colocado para playoff. E esse ano a gente chegou, estava em último colocado. Então é um campeonato muito equilibrado. Tirando o Nagoya, que é
a exceção de investimento, assim, mas o campeonato é muito equilibrado das outras equipes, sabe? João, então vou te convidar para a gente encaminhando nossa conversa para uma reta final e te convidar para gente participar do meu quadro que se chama Tabelinha, onde eu vou te fazer algumas perguntinhas aí, vamos ver quantas tu consegue responder em 2 minutos, pode ser? Pode ser. Então, bora lá. O reloginho vai aparecer aí na tela e bora lá. Qual é o gol mais bonito que tu lembra da tua carreira? Na Taça Brasil, eu só não lembro o ano, foi uma Taça Brasil 2021. Contra quem foi? Não sei. Não lembra? E qual a partida mais marcante da tua carreira? Seleção brasileira, campeão da Conmebol. Quem é a tua inspiração dentro de quadra? Falcão. E qual foi o adversário mais difícil que tu enfrentou? Foi o Magnus. E algum jogador em especial, que tu lembra? Rodrigo. Qual uma amizade que tu fez dentro do futsal que tu leva pra tua vida? Cara, eu tenho uma amizade muito grande com o Pequeno, hoje em dia tá no Horizontina, meu irmão. E um ginásio, assim, difícil de enfrentar a torcida? Corinthians. Qual é o sonho que falta realizar ainda dentro do futsal? Jogar no Corinthians. E agora falando um pouquinho da tua ida pro Japão, qual a primeira palavra que tu aprendeu em japonês? Gomen. O que significa? Desculpa. Tu já tinha experimentado sushi antes? Não experimentei aqui. E também não experimentou aí? Cara, não. E se tu pudesse escolher um produto brasileiro para estar nas prateleiras do supermercado japonês, o que tu ia colocar aí? Feijão. Feijão. E tem algum... O que tu faz no teu tempo livre? Tua principal coisa de lazer? Cara, eu gosto de assistir série. Tem algum lugar no Japão aí que tu quer conhecer e não conheceu ainda? Conheci Tóquio. Eu gostaria de conhecer Tóquio e graças a Deus conheci. Qual o número que tu gosta de jogar na camiseta? 33. Tem algum apelido que pouca gente conhece? Pretão. E se não fosse jogador de futebol, qual a tua profissão tu seguiria? Queria ser policial. Policial. Valeu, João. Encerramos aqui então o nosso quadro Tabelinha. Pra gente finalizar a nossa entrevista, que tu contasse alguma história diferente, uma história inusitada do futsal, que tu pode contar pra gente. Cara, são tantas, mas eu não vou entregar ninguém, eu vou me entregar agora. Eu vou me entregar. Teve um caso, e eu vou contar o contexto inteiro. Era bem na época do Cício, o Caio, o Zequinha, o Gessé. Foi a primeira vez que o Minas investiu muito, assim. Hoje está investindo bem, só que nessa época eles investiram muito. E o Cício, pra mim, é o meu mentor, é um pai no futsal. Cara, assim, pra mim também. E só que, além da estrela, que ele é muito brincalhão, é uma criança, cara. E teve um caso que... Pô, eu tô até com vergonha de falar. Mas aconteceu comigo. Eu comprei 2 tênis iguais. 2 pares, né? E aí eu deixei um pra jogar e um pra treinar. Menino, enfim. Teve um dia que eu levei os 2 pra esquerda, cara, pra treinar. Treinei com 2 pra esquerda. Pensei uma coisa, não tem. Era o Cício fora, o Caio do lado. Então, eu vou me entregar nessa. E ele tirou onda de ti. Nossa senhora, tirou muita onda. Mas foi engraçado a história. João, então, cara, quero te agradecer a oportunidade de bater esse papo contigo. Quero te desejar toda a sorte aí na tua carreira de futsal japonês, que tu continue levando o nosso nome aí, o nome do Brasil, pelo mundo afora. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco da história. Abraço, galera. Fique com Deus aí. Valeu, então a gente encerra mais um episódio aqui do nosso Dibica. Você continua acompanhando o futsal aqui em Ogol, tanto no nosso site com conteúdos exclusivos, quanto nas nossas redes sociais. Deixa um abraço a todos. Valeu!